Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Se você é profissional de RH, líder, gestor ou empresário, essa live é essencial para você. Para quem não me conhece, eu sou Mirela mentora de RH e desenvolvimento organizacional, e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tirado o sono de muitos profissionais: como reduzir riscos trabalhistas em 2026 e evitar autuações que custam caro ao RH e à empresa. E quando eu falo custam caro, não é só financeiramente, tá bom? Custam tempo do RH, a credibilidade da empresa, clima organizacional e muitas vezes a reputação da liderança. Daqui a pouquinho a nossa convidada de hoje, a Carla, vai entrar aqui na live conosco. Quem está entrando, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar então, até a convidada chegar, com uma introdução para contextualizar o tema. O cenário de 2026 ele exige um RH muito mais estratégico, preventivo e atualizado. Nós estamos vivendo fiscalizações mais inteligentes e integradas, o uso de dados pelo Ministério do Trabalho, maior atuação do e-social, aumento de denúncias trabalhistas e colaboradores mais informados sobre seus direitos. Ou seja, não dá mais para o RH atuar apenas de forma operacional ou apagando incêndio. Hoje o risco trabalhista nasce, cresce e explode dentro de processos mal estruturados. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, eu e a Carla, para trazermos muitos insights para vocês. Tenho recebido muitos textos de direct sobre como prevenir ações trabalhistas por conta da nova lei, da atualização da NR1, pensando na saúde mental. Bom, é o que eu falo para os meus mentorados. Como que nós prevenimos riscos? Criando práticas, criando ações para evitá-los, sendo proativos e preventivos. Se você tem dúvidas sobre a atualização da NR1, sobre esses cuidados com a saúde mental, não se esqueçam do meu curso sobre a atualização da NR1, onde tem uma planilha do antes e depois, onde com a gestão da felicidade eu trago práticas para vocês adotarem e trazerem esse cuidado da saúde mental para os seus colaboradores. Bem-vindo quem está entrando, bem-vindo Alejandro, muito bem-vindo. A nossa convidada Carla daqui a pouquinho vai entrar. Eu entrei 2 minutinhos antes porque eu gosto de dar essa introdução para vocês, e vocês também já podem ir colocando aqui nos comentários se vocês têm uma dúvida sobre esse tema, se já aconteceu algo com vocês, se vocês, de que forma que vocês agiram, para a gente conversar a respeito. Bem-vinda, Heloísa. Existem, como nós sabemos, vários riscos trabalhistas dentro da organização, mas para 2026, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns que são os que os meus mentorados mais se preocupam e mais me perguntam. Como eu falei para vocês, primeiro a questão da saúde mental, de como conseguirmos reduzir ou não termos esses passivos trabalhistas. Então vocês sabem que com a atualização da NR1, esse cuidado tem que ser na prática, com ações. Vocês precisam estar preparados. Que ações a empresa vai adotar? O que eu preciso fazer? Vocês já têm os indicadores? Vocês já conseguem visualizar como está a questão de assiduidade, de atestado médico, de ansiedade, de conflito dentro da organização de vocês? Tudo isso vocês precisam ter de informação para aí sim conseguirem tomar uma ação, uma atitude com práticas para prevenir, para evitar que esse cenário continue. Isso é a principal pauta, tá? É dessa forma que vocês também conseguem evitar os riscos trabalhistas. Mas a minha convidada de hoje, a Carla, eu quis trazê-la mesmo para trazer esse olhar que ela já tem como experiência, né, como vivência, para vocês entenderem também sobre a questão dos passivos e de esses riscos trabalhistas que existem hoje, infelizmente, em todas as empresas, tá bom? Podem escrevendo aqui nos comentários enquanto a gente aguarda a Carla chegar. Bem-vinda, Márcia. Me digam para vocês também qual o principal risco trabalhista que vocês veem nas organizações de vocês. O que tem mais me chamado a atenção pelos meus mentorados, como eu falei para vocês, é a questão da saúde mental.
mas existem outros, né? Existem inúmeros. Existem, por exemplo, uma grande preocupação sobre a jornada de trabalho e controle de ponto. Boa noite, Márcia. A questão das horas extras não registradas, de ter o banco de dados irregular, aquele trabalho fora do horário sem controle, a questão do home office sem uma política clara, tudo parte de política. Nós temos que entender se nós temos esse processo e de que forma que nós vamos tratá-lo. É isso, processo, planejamento, deixar muito clara a política com os colaboradores cientes, com os termos assinados, com as políticas assinadas. Enquanto a Carla ainda não chegou, vamos dar continuidade. Eu entendo que a fiscalização, ela olha a coerência entre o ponto, a folha e a realidade. Muitas empresas também esquecem a questão da interjornada, do descanso. Está para ser decidido a questão das escalas 6x1. Quando saem as decisões, nós precisamos nos adaptar. E de que forma que a empresa previne o risco? Com políticas. Quantas empresas dos meus mentorados eu vejo que eles têm todo o processo definido, mas não está escrito? Se eu não tenho documento, principal ponto, gente, para evitar risco trabalhista, se eu não tenho um documento assinado pelo meu colaborador, pelos colaboradores da empresa, como que eu vou conseguir resguardar a empresa? Bem-vindo, Alex. Vocês percebem? É sobre isso. Então, como que está hoje os processos de vocês nas organizações, as políticas? Vocês têm isso bem documentado? Vocês já fizeram todo aquele levantamento dos indicadores, já sabem quais são os principais riscos, criaram as políticas, definiram o passo a passo delas, percebem? Com isso em mãos e assinado, aí sim vocês vão conseguir se resguardar e resguardar a organização também. Continuando até a Carla chegar. Vamos lá. Outro ponto que me falam muito, a questão das contratações equivocadas. Então, desvio de função, gente, é tão comum, é um risco muito grande. Um cargo incompatível com salário, alguns contratos PJ que acabam mascarando o vínculo empregatício. Já me falaram também da falta da descrição formal de cargos. Vocês sabem que eu sou especialista de cargos e salários, então aqui eu deixo um alerta. Quando eu tenho um processo de cargos e salários bem definido na organização, com política, com pesquisa salarial atualizada, onde os colaboradores entendem, opa, nossa convidada chegou, onde nossos colaboradores entendem o processo e sabem sobre o processo, esse risco para de existir. Riscos trabalhistas. Vamos lá. Boa noite! Tudo bom? Oh, Tudo bem? Que bom! Queria primeiro te agradecer por você ter topado esse nosso bate-papo de um tema que é tão importante, tanto para o RH quanto para as organizações. E antes de nós começarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem já está aqui na live, para quem vai ver a live depois. tá bom, vamos lá. Primeiro quero te agradecer, Mirela, pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema. Fiquei muito grata por ter sido convidada por você. Eu me chamo Carla Souza, sou gestora, sou consultora, auditora de RH, dos processos de RH e departamento pessoal, sou auditora de folha de pagamento, com especialização em legislação trabalhista, que é o meu maior foco, a minha paixão. E eu atuo há mais de 17 anos dentro do RH, atuando tanto como RH generalista, né, a parte de RH e de DP também. Sou professora de pós-graduação, ministro cursos e treinamentos também voltados para a parte de RH, para a nossa área, né? Então, essa é um pouco da Carla como profissional. Que máximo, viu, gente? Eu trago profissionais incríveis, especialistas da sua área. E hoje o tema é justamente algo que a Carla já domina. Carla, para a gente então começar esse bate-papo, eu gostaria que você começasse a dizer, nessa sua vivência e no seu dia a dia, quais são os principais riscos trabalhistas que hoje as organizações enfrentam? Isso, na verdade, existem vários, né? Quando a gente traz esse assunto em riscos, como evitar os riscos trabalhistas para 2026 ou evitar autuações, existem muitas
Mirela, não tem como a gente definir qual é o maior risco. Então, a gente não tem como também sanar todos esses riscos. Só se tivesse uma empresa perfeita, que não tivesse nenhum problema, que não tivesse nenhuma demanda, aí seria a empresa perfeita. E a gente que lidar com isso, a gente sabe que não funciona dessa forma. Mas nós temos como reduzir alguns riscos, e nós temos muitos riscos trabalhistas aí, a parte, por exemplo, a parte agora de saúde do trabalho, né, riscos relacionados a doenças, a enfermidade, que estão crescendo cada vez mais. A parte dos riscos também sobre o controle aí, sobre os contratos, né, controles documentais, ali que provam de alguma forma, tem como provar de alguma forma, tanto se a empresa está fazendo de forma incorreta, ali para um passivo futuro para a empresa. Então, nós temos vários riscos, principalmente agora, Mirela, com o crescimento de dois fatores que eu digo assim, no ano de 2026, que é algo que sempre aconteceu, mas o crescimento da tecnologia. Então, hoje, nós nos vemos aí com o e-social, que nos trouxe aí a parte de facilitar para as empresas as informações. Então, a gente tem que... Hoje, a carteira de trabalho não é mais física, é digital. Então, nós temos aí a parte de... temos como registrar de forma rápida, mas também temos como ser fiscalizados de forma rápida. Então, nós temos aí a parte também de controle de ponto eletrônico, as informações ali contidas. Temos várias partes ali que o próprio sistema faz com que seja algo positivo para a empresa, mas de alguma forma ele também pode ser algo que vá prejudicar e trazer um risco ali de passivos trabalhistas. Porque a gente vai ter os órgãos fiscalizadores, além do Ministério do Trabalho, nós temos os órgãos governamentais, como a Receita Federal, que vai verificar se foi feito ali, de fato, o desconto do imposto de renda e o repasse ali do trabalhador. Então, nós temos ali o aumento da tecnologia, porém, ela pode facilitar ou prejudicar. E principalmente agora também, Mirela, que nós vemos aí os advogados e a internet, que traz essa facilidade para o empregado. Então, ainda que eu tenha, além da empresa ter os órgãos fiscalizadores ali, nós temos também o próprio colaborador. Porque hoje ele pode receber ali uma mensagem quando a empresa paga o FGTS no mês. Então, ela recebe aquela mensagem, opa, caiu. E quando não cai, ela vai cobrar, opa. Então, além de ter os órgãos fiscalizadores, nós temos os trabalhadores também que fiscalizam se realmente a empresa está cumprindo com o dever dela em dar o que é de direito ao empregado. E aí você vê também advogados na internet, no Instagram, nas redes sociais, dando ali informações que você basta dar um Google, o empregado ele já sabe o direito dele ou não. Recentemente, passamos por isso, e é comum, teve ali no recrutamento de seleção, um trabalhador, um candidato, né, fez o processo e aí falaram assim, olha, vamos fazer um teste. E aí agora você vai passar por um teste. E o próprio candidato falou assim, esse teste, ele vai ser pago ou não esse meu dia trabalhado aí na empresa? Presta atenção, né? Então, hoje em dia, as pessoas elas já estão mais espertas. Elas já estão ali mais sabendo o que é de direito. É claro que vão ter pessoas que já têm essa intenção de entrar na empresa querendo colocar na justiça. Mas o nosso dever de RH e o que a gente pode trazer para dentro da empresa é a prevenção, é a minimizar o que a gente puder minimizar aí de riscos dentro da empresa. Então, a gente tem essa parte da tecnologia, né, que é um dos pontos, e também a segunda parte é a de saúde. Assim como tem o aumento da tecnologia, tem um aumento das doenças, burnout, doenças ergonômicas, crises de ansiedades, né, devido ali ao trabalho, que hoje também não é só... às vezes tem a ver com o ambiente, às vezes tem a ver com... São vários fatores ali, não somente a liderança, mas às vezes tem outros fatores ali no ambiente que a pessoa trabalha.
Então, existem muitos riscos, tanto como eu falei, né, da parte dos órgãos fiscalizadores, como também do próprio colaborador de colocar ele na justiça para que a empresa pague uma indenização por qualquer que seja o motivo que ele acha que deve fazer, né? Você trouxe pontos assim importantes. Falando de tecnologia, eu estava vendo hoje sobre uma reportagem de uma ex-colaboradora de uma grande varejista, como a Van, que ela foi demitida, né, sofreu uma situação constrangedora, e graças à rede social, porque ela fez um desabafo na rede social que tomou aquela proporção que viraliza. E aí eles, para não se incomodarem, preferiram pagar uma indenização e os custas médicas dela. Para ver que ponto que chega a tecnologia, né? Realmente, hoje o colaborador, ele tem um poder na mão dele se ele usar da forma correta. Claro, a gente está dizendo aqui se o colaborador tem razão no que ele está pedindo, né? E em contrapartida, a empresa também com a tecnologia consegue se resguardar. Se sabe que está sendo fiscalizado, porque o governo hoje ele quer de todas as formas nos amarrar. Por isso veio agora essa nova lei da atualização da NR1, justamente para entender. Nossa, estourou a quantidade de atestado de saúde mental. As empresas estão fazendo o quê? E eu vejo muitas empresas que não estão preparadas. Né? Eles só vão começar a se mexer, como a gente fala, quando mexe no bolso, eles querem fazer algo para, não, olha, eu estou fazendo aqui, está tudo certo. Mas é muito pertinente o que você falou, quando existe realmente a verdade, tá, gente? Não é inventar moda, inventar roda, é a verdade. Você tem prova, porque quando você vai na rede social, ou mesmo que eu já vi no LinkedIn desabafos, mas quando você vai, você tem que ir com prova, com a verdade que está do seu lado, para você realmente conseguir o resultado que você quer. Mas quando tem algo errado e esse profissional se coloca nesse lugar, na maioria das vezes ele consegue a justiça dele, digamos assim, né? Porque ele consegue chamar atenção e as redes sociais ajudam nesse sentido, que antigamente não tinha, né, Carla? Então, se a gente for pensar em processo mesmo trabalhista, hoje em dia os processos são mais rápidos que antigamente. Eles gostam muito primeiro da conciliação para chegar a um acordo. Então, realmente, as empresas têm como se resguardar, mas hoje os profissionais também têm como se resguardar. E aí o papel do RH acaba sendo, eu digo, mais, não difícil, mas ele tem que ser mais detalhista, porque sempre quando tem passivo trabalhista na organização, a culpa é do RH. O que o RH não fez para evitar esse risco trabalhista? Você já percebeu isso? Sempre teve RH. Eu já peguei empresas, meus mentorados, que ele tinha todo o processo certinho, que acontece, com documentação assinada, tudo, e mesmo assim sofreram passivo trabalhista. E aí a culpa é de quem? O RH fez o papel dele. Aí é só mais um processo que vai levar às provas. Mas é pertinente isso que você falou em relação à tecnologia e saúde mental. Mas eu vejo que a questão de saúde mental, as empresas não estão preparadas. E outro ponto que eu vejo que tem sido muito falado esse ano é a questão da escala, da 6x1, né? Essa polêmica que alguns concordam, outros não, porque tem que pensar no mental. Realmente, os profissionais precisam descansar, não só trabalhar. Mas dentro desse cenário, você percebe como o RH às vezes está de mãos amarradas? Porque o RH também não pode tomar nenhuma decisão se o diretor não aprova. Você já vivenciou ou, né, conseguiu ver um processo desse? A verdade, Mirela, é que as empresas elas precisam se conscientizar de que existem riscos, não tem como a gente evitar. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: o trabalhador, o empregado, porque a gente fala empregado é CLT, né? Mas o colaborador ali num todo, se ele se sente prejudicado, se ele acha que o líder foi duro demais, se ele acha que ele tem direito a uma refeição, se ele acha que ele tem direito a isso, e ele se sente nesse direito, ele tem o direito de colocar a empresa na justiça. Se a empresa está certa ou não, é outra situação. É aí que entra o trabalho do RH. Então, o RH ele tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Por quê? Porque o RH ele que é o facilitador,
ele é que tem o conhecimento da legislação, ele é que tem o conhecimento do regimento interno, ele é que tem o conhecimento ali das normas dentro da empresa, ele não vai saber tudo, mas a gente tem que saber ter esse conhecimento através de busca, estudo, ok. Então, o empresário, ele vai pagar o RH para que ele trabalhe nisso, a questão humana, a questão humanizada, né? A parte das leis trabalhistas. Então, o dono da empresa, o diretor, ele não quer saber, ele não vai estudar isso. Ele vai trazer quem? Um RH para fazer isso. Então, cabe a nós sermos esses consultores dentro da empresa. A nossa responsabilidade é essa, de fato. Só que não é somente a responsabilidade do RH. O que o RH hoje ele não pode fazer é ser somente operacional. Ele precisa ser estratégico, ele precisa trazer ali a informação para dentro da empresa, para a diretoria, para a gestão, mas cabe aos tomadores de decisões se eles vão acatar ou não. Então, então é um conjunto. Quando a gente fala em trabalhar a questão dos riscos ali dentro da empresa, de minimizar, como é que eu vou minimizar esses riscos? São 3 coisas, através de prevenção, através da prevenção, através da comunicação, tá? É um dos fatores, é prevenção, até anotei aqui, comunicação e também, cadê? E a responsabilidade. Então, são 3 coisas, tá? A prevenção como, Carla? Eu vou fazer o levantamento ali dos riscos, eu vou fazer o levantamento dos meus processos. O processo de quem é que é responsável quem é responsável pelo ponto, pelo registro, por conduzir ali o ponto, é a Mariazinha. Então, a Mariazinha ela vai fazer um levantamento de tudo que está acontecendo de errado aqui dentro. Ponto que estão batendo errado, colaborador que está ficando 3 horas a mais diariamente ali de hora extra, colaborador que não está tendo a interjornada dele entre uma jornada e outra, descansando 11 horas, colaborador 12 por 36 que está trabalhando, às vezes virando 24 horas, ou às vezes ele vem na folga dele para freelancer, né? Então, quem que vai dizer isso é esse levantamento aqui. E aí, depois desse levantamento, vamos trabalhar a prevenção. Vamos evitar isso daqui. E aí vem a comunicação. Eu preciso comunicar os meus gestores e a minha diretoria. Eu preciso, se for o caso, fazer um treinamento com os liderados, com os colaboradores. Olha, vocês têm que preencher dessa forma, vocês têm que registrar nesse horário, vocês têm que tirar o horário de intervalo. Intervalo não vai ser negociado. Se você trabalhou no intervalo, você não vai sair mais cedo. Então, é a comunicação. E aí vem a terceira parte, que é a responsabilidade. O RH ele pode fazer tudo isso. Mas se a diretoria falar e dizer assim, Mirela, aqui vai continuar dessa forma. Eu preciso que o meu colaborador fique 3 horas a mais após o expediente, ele vai ficar. O RH não tem o que fazer. Tá? Ah, Carla, a Mirela chegou lá, orientou a liderança, olha, os colaboradores, eles precisam ter revezamento de hora extra. Eles não podem fazer hora extra, o mesmo colaborador fazer hora extra o mês todo. Porque a hora extra, ela pode ser feita, ok. Mas por que o Joãozinho, ele não tem hora extra e o fulano aqui está o tempo todo tendo hora extra, que ele não tem vida social mais, né? Só acorda, toma banho e vai para a empresa. Então, aí o gestor fala assim, é porque ele é meu melhor trabalhador, meu melhor colaborador. Então, olha a resposta dele, você já identificou que o problema não é só no registro, não é no documento. O problema está muito mais adiante. O problema é na cultura da empresa, na gestão ali da liderança, porque aí o RH ele já vai entrar não somente com a questão do risco relacionado à multa. Ele está cumprindo, Mirela, com 2 horas a mais. Então tá certinho, ele está fazendo a 2 horas a mais, mas todos os dias, certo? Ele não pode estudar, ele não pode levar a esposa dele para passear, o filho dele para sair, ele não pode ter uma vida fora porque ele está comprometido 10 horas por dia. E aí entra o colaborador que é bom. Ele vai enfraquecendo, ele vai ficando desanimado, porque eu ganho, mas o Joãozinho, ninguém chama ele para fazer extra. Então o Joãozinho tá lá. Aí ele desanima, faz comparações, aí às vezes o dinheiro não é o suficiente das horas extras.
E aí você acaba envolvendo a saúde do trabalhador e envolve também ali o desempenho dele, que o que é um funcionário bom vai virar um funcionário que não vai render. E logo, logo a empresa vai desligar. Ele vai faltar, ele vai meter atestado, né? Então, tem que ter um conjunto. O RH, ele não trabalha só. O RH, ele precisa trabalhar com a diretoria e com a gestão, com a liderança. Então, eles precisam falar a mesma língua, porque senão não vai adiante, não vai acontecer. O RH sozinho, ele não trabalha. O RH, ele não é tomador de decisão, não é ele que desliga, não é ele que contrata, tá? Ele é um consultor dentro da empresa, onde ele orienta, diz como tem que ser feito e faz aquilo que tem que ser feito. Perfeita essa sua colocação dos 3 pilares, Carla. E eu vejo assim nas empresas que o maior erro, quem me conhece sabe, é a comunicação. Para mim é o top 1. É não conseguir se comunicar, é a falta, é o ruído. E realmente, se você não tem uma cultura fortalecida, o RH não faz tudo sozinho, como você disse, depende da liderança. Eu tenho os 2 exemplos. Eu tenho o exemplo de uma empresa que é uma empresa humanizada, onde todo mundo trabalha em conjunto buscando resultado e os líderes têm esse papel de controle, de hora extra, de descanso dos seus colaboradores. Inclusive do intervalo. O colaborador tem que cumprir a carga do intervalo dele. Se ele volta antes, não. Você tem que cumprir a sua carga do intervalo, porque eles entendem a importância desse descanso. Mas é a cultura. Do outro lado, eu tenho uma outra empresa que os colaboradores fazem tantas horas extras que nem descansam direito na interjornada. E eles não estão, os líderes não estão preocupados. Eles estão achando, não, eu preciso entregar, eu preciso desse resultado. Só que eles não percebem que não é normal trabalhar tantas horas extras. A gente fala tanto de saúde mental, de equilíbrio, né? Se está demais, tem algo errado. É isso que eles têm que pensar. E como você disse, sabiamente, que a empresa tem que ser estratégica, o RH tem que ser estratégico. E sem dúvida, gente, são números, tá? O colaborador desmotiva, o colaborador não produz como devia, então não vai gerar o resultado que a empresa quer. E aí a consequência qual é? Esses aumentos absurdos de doenças de saúde mental, porque ele fica com burnout, ele fica com estafa, ele não quer, ele tem não tem aquela vontade de levantar para trabalhar, ele só vai motivado a salário que não é uma boa motivação e as coisas vão acontecendo da forma errada. E quando você também falou da questão de cultura, eu lembrei quando um mentorado falou assim para mim, ai, Mirella, eu estou tendo muita falha aqui no social. E aí eu pensei na questão do conhecimento, porque a gente pensa em tecnologia, tá tudo indo muito rápido, né? Tudo, sempre tem softwares novos, sistemas novos, é tudo muito rápido. E muitas vezes o colaborador ele espera que a empresa invista, faz esse treinamento ou adquire o curso, por exemplo. Eu até fiz uma live sobre isso, sobre ser protagonismo da sua carreira. Muitas vezes a gente não pode esperar a empresa. Se você quer ser um profissional excelente, você precisa buscar o conhecimento. Porque muitos desses erros, e aí não existe essa prevenção, como você disse que tem que ser preventivo, é porque, não por mal, mas é porque eles não têm o conhecimento necessário para evitar algum erro, por exemplo, se eu estou falando de e-social. Você percebe isso também, a falta? Existem profissionais excelentes, mas muitas vezes é realmente um erro por uma falta de conhecimento deles. Isso mesmo. Existe aí a falta de conhecimento. Hoje, apesar de nós termos a facilidade com a tecnologia, antigamente, eu sou da época, não vou revelar minha idade, mas eu sou da época em que a gente ia para a biblioteca, deixava lá a identidade e para pegar um livro emprestado, para ler, para estudar, porque fechava lá a biblioteca. E aí a gente foi avançando, certo? Hoje nós temos a facilidade na palma da nossa mão. A gente pega digita lá no Google algo relacionado a isso e você já consegue ter o conhecimento ali avançado naquilo ali. Então, por exemplo, eu conversando com umas amigas minhas, eu falei sobre isso, inclusive. A gente tem essa questão de fazer faculdade, de fazer pós-graduação, de fazer um curso,
E às vezes eu fico pensando, eu tenho 3 pós-graduações, mas hoje eu fico pensando, eu não vou fazer outro só para eu aprender isso daqui. Então, o que, que eu faço? Eu vou atrás de saber um pouco, eu quero saber sobre esse determinado assunto. Onde é a base legal, aonde eu vejo... a internet, ela te dá isso. Essa facilidade. Porém, ainda tem pessoas que estão achando que a IA, o chat, né, é perfeito, mas elas não estudam, elas querem que dê pronto. E às vezes, um dia desse eu estava tirando a prova dos 9 aqui. Eu lancei uma pergunta para o chat e ele me deu uma resposta errada. Só que eu pensei, será que atualizou a legislação? E eu fui atrás e não tinha nada, né, falando que tinha mudado. E ele havia se equivocado. Então, quando eu lancei lá novamente, e aí ele corrigiu. Eu botei o artigo. E esse artigo, ele foi, tá inválido? E aí ele respondeu que não, que era válido. Então, assim, nem sempre a gente vai ter que confiar na IA ou no chat, né, nas IAs, né, que a gente fala. Mas a gente precisa ter o conhecimento, tá? A gente, como ser humano, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente não passar a informação errada. E por mais que a gente tenha esse crescimento na tecnologia, facilidade em busca, existem muitos profissionais que não estão buscando esse aprendizado, não tem essa fome, essa sede em aprender sobre aquilo. E aí é que entra, por falta de conhecimento, vai perecendo algumas coisas, né? Então, por falta de conhecimento, as pessoas elas vão pegando multas, autuações, vão ficando para trás, porque hoje o certificado não é mais uma comprovação de alguma coisa, de algo, mas sim o conhecimento. Então, existe sim uma falta de responsabilidade dos profissionais que não querem ter conhecimento, que não querem crescer. É sobre a DIF, deixa que a contabilidade vai fazer. Ok, tá? Tem algumas coisas que a gente não vai aprender tudo, Mirella. Não tem como a gente fazer... Eu já fui uma pessoa também que eu fazia muitos cursos, né, de tudo. Mas a gente, às vezes, não consegue assimilar nada. Mas o que acontece? A gente tem que ter uma noção básica. Eu tenho que ter uma noção básica sobre saúde e segurança do trabalho. Eu não preciso entender sobre o risco psicossocial num todo, mas eu preciso ter uma noção daquilo ali, a importância daquilo dentro da minha empresa. Eu não preciso entender de folha de pagamento, mas eu preciso entender o básico e como explicar um contra-cheque para um empregado. Eu não preciso saber sobre registro de pontos, mas eu preciso saber o básico, como orientar o trabalhador para que ele registre de forma correta. Então, a gente tem que entender, a gente vai ter nossa especialidade em algo, especialização, mas a gente precisa entender pelo menos o básico como um profissional de RH, para que não aconteça, vai lá com a Mirella, ela que sabe. Isso daqui é comigo. E quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que ser aquela pessoa que, na ausência de uma Mirella, eu seja funcional. Eu consiga atuar ainda de forma rasa no que a Mirella faz. Eu consiga atender ali o que for emergencial e o que não for, eu posso deixar para quando a Mirella vir aqui. Então, assim, eu vejo essa dificuldade, apesar de algumas pessoas que me acompanham, como eu faço cursos, eu vejo muitas pessoas que têm fome e sede de aprendizado, mas tem outras que pagam curso, não fazem, não participam, acham tudo muito chato. Então, assim, tem profissionais e tem profissionais, mas quem vai ganhar nessa corrida aí é quem já está buscando o conhecimento. É isso, Carla. Você sabe que eu nunca parei de estudar, eu gosto de estudar, seja de faculdade, pós, cursos, é isso que eu sempre falo aqui, gente, conhecimento é o que não tiram de você. E o mínimo tem que ter. Você quer ser especialista em que área? Ok, eu já fui na época de folha de pagamento, mas as atualizações acontecem, eu pelo menos vou lá de curiosidade tentar entender qual é a mudança. Legislação trabalhista, um RH tem que saber o mínimo, não vai saber tudo, mas o mínimo para evitar, não é? Tem muitas pessoas dentro da live, eles sabem que eu não consigo falar boa noite para todos, mas sintam-se abraçados. Mas a Paty colocou, eu também sou desse tempo da biblioteca, eu também, gente, primeira faculdade, lá em São Paulo, pegava, né, entrava na biblioteca, pegava livro com a turma, que coisa boa, era gostoso, mas hoje está tudo mais fácil nas redes sociais.
A Caroline falou, percebo que muitas pessoas usam a IA e estão perdendo o pensamento crítico. Sem dúvida, Caroline. Nós já falamos em uma live, a inteligência artificial é uma ferramenta e muitas vezes, como a Carla trouxe, vem informação errada. Vocês precisam passar um pente fino, vocês precisam auditar o que está passando para vocês. Eu gosto da inteligência artificial para, por exemplo, eu escrevi, joguei lá o texto, ver se a gramática está correta, se eu falei em algo nesse sentido. Ou para buscar um artigo ou alguma lei. Mas sempre validem, tá? Porque senão vocês podem, infelizmente, estar passando informação incorreta. E nada de fake news, gente. Aqui precisa de fatos. Não, Carla, então justamente para isso. Eu quero fazer um e-mail e aí eu vou demorar muito escrevendo, corrigindo. Coloca o que você quer colocar no e-mail lá e ele vai te facilitar. Né? Então, isso que a Caroline falou é importantíssimo, Caroline, porque existem pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui em um restaurante onde você pesava a comida, certo? E aí eu e meu marido, nós pesamos. E cada um, a gente tinha a nossa comanda, nós íamos pagar 2, né? E quando nós sentamos lá, só eu e ele, eu pedi do meu marido, como a carne estava em cima da comida, eu falei assim, eu quero tirar a carne, botar num prato e comer para não ficar aquela bagunça. E aí o meu marido foi pegar um prato. E a moça falou assim, não pode repartir. Aí ele falou assim, não, mas a gente não vai repartir, é só para ela cortar a carne. Aí ela falou assim, então corta e devolve o prato. Ok, aí ele deixou o prato lá e aí eu fui cortar. Aí veio uma outra pessoa e falou assim, olha, não pode. Aí eu falei, mas o que não pode? Está aqui na minha comanda, são 2 comidas. Eu não tenho uma terceira pessoa aqui. Se eu quiser repartir com meu marido e ele comigo, é algo que nos cabe porque a gente está pagando 2. Então, às vezes, a pessoa ela segue uma regra, que ela está correta, mas não tinha uma terceira pessoa, ela estava vendo, a regra que ela tinha na mente dela era não pode ter um terceiro prato na mesa. Eu acho que era esse, não sei qual era a regra. Mas tem coisas que a gente tem que pensar. Qual é a finalidade disso que eu estou fazendo aqui? Carla, o funcionário, ele não pode trabalhar mais de 2 horas por dia. Existe uma finalidade do porquê. Existe a questão da saúde, da vida do trabalhador, do ser humano. Por que o trabalhador, existe uma lei onde diz que não pode trabalhar nas férias, tá? A legislação, ela fala, inclusive, que o trabalhador ele não pode trabalhar nas férias e nem para nenhuma empresa. Não é só para a empresa que ele tem carteira assinada, é para nenhuma outra. Ou seja, você precisa voltar a restabelecer ali a sua saúde mental e física em 30 dias depois de 12 meses trabalhados. Então, isso é comprovado. É uma questão de você restabelecer a sua saúde física e mental. Então, não é porque para cumprir com a lei, tem uma outra coisa, você tem que pensar o porquê disso. Então, muitas das vezes acontece isso dentro do RH. Eu vou só cumprir com o que o advogado falou, só o papel. Mas o advogado da empresa, o jurídico, ele vai dizer sobre o papel. O RH, ele vai dizer sobre o ser humano. O que eu preciso fazer aqui ou ali, o porquê que eu estou fazendo isso. Para você não ser um robô. Eu só estou fazendo aqui, acontece isso. Por que você faz isso, Mirella? Às vezes eu chego nas empresas e aí, sempre foi feito assim. Era feito assim. Eu falei, mas por que você faz isso? Não sei, a menina me passou e eu faço. E aí, você já vê que a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali, o objetivo daquilo. E vai ter erros. Sim. Sim, é muito importante, a gente tem que saber o porquê de tudo. E como você disse, se existe a lei porque teve um motivo, como essa atualização da NR1. Se pegar os números, o Brasil é um top 1 de ansiedade, de burnout, de pessoas com depressão. Chegou num ponto, tem tanta gente afastada que o governo teve que se mexer. É sobre isso, é para realmente criar consciência, gente. As empresas têm que ter consciência de cuidar da saúde mental das pessoas. Nós somos pessoas. Depois da pandemia, porque sempre existiu, né? Sempre existiu a questão da saúde mental, mas depois da pandemia que aflorou.
Então, é muito importante. Isso é só um ponto, fora outro. A questão das férias que a Carla trouxe. Hoje você pode dividir as férias em 3 períodos, ok, mas descansa. O corpo pede descanso. Você precisa ter o seu descanso. Eu já dei várias vezes o meu exemplo. Eu com 25 anos, gerenciando o RH de uma multinacional em São Paulo, trabalhando acelerado, que eu digo, hoje a geração eles entendem o que é importante, como manter o equilíbrio. Eu tenho 2 gerações em casa e eu dou total apoio e aprendo muito com eles, porque na minha época eu trabalhei tanto, eu me dedicava tanto, porque é aquelas crenças de como você foi criada pelos seus pais, que eu só parei o dia que eu desmaiei na minha sala. Acordei no ambulatório, tive estafa, o corpo pede. Então, quando a gente fala de saúde mental, não é brincadeira, como eu ainda vejo alguns diretores falarem, como era antigamente. Não tá a fim de sair para trabalhar, é preguiçoso. Não é, gente. Eu tive caso real também na família de burnout, é muito sério. E aí, busquem ajuda mesmo. O RH tem que ter esse olhar. E busquem terapeuta, psicólogo, psiquiatra, se cuidem, tá? O assunto é muito sério. Mas eu queria falar um assunto que é um pouco sensível, Carla, mas quando eu falei do tema da live, veio muitas mensagens no meu direct sobre como tratar esse tipo de situação dentro das organizações, que é o assédio moral. Nós sabemos, hoje em dia, qualquer processo, o advogado coloca lá assédio moral. Claro que, dependendo da situação, realmente existe, né? As mulheres passam muito por isso, ainda aquelas piadinhas, a gente fala da questão de racismo, de preconceito estrutural, a questão que dizem que são diversos, mas existe também o preconceito em questão da comunidade LGBT, que não sabe, por exemplo, tratar um trans, que o governo você pode pôr o seu nome social no seu documento ou mudar até a sua certidão de nascimento. E eu vejo inúmeras empresas que não tratam da maneira correta esse processo. Eu tenho muitos mentorados da comunidade LGBT e realmente é triste. Eu fico envergonhada de ver que, olha, o meu nome social é esse e no documento da empresa o tratam da forma errada. Então, existe um processo que, claro, é um risco imenso para a empresa. Eu percebo que eles realmente, muitos profissionais não estão preparados, apesar disso ser falado abertamente, né, já faz alguns anos, mas veio esse tema no direct, porque o profissional de RH não sabe como lidar com esses riscos trabalhistas que estão aí, né? Então, vira e mexe, você escuta ou alguém da sua roda, ou nas redes sociais, alguém tratando. E quando eu falo comunidade, pode ser qualquer uma. Pode ser a falta de oportunidade da comunidade preta, pode ser que os PCDs, que eles acabam ficando constrangidos no ambiente do trabalho, e são inúmeras questões. Mas como você enxerga isso, Carla? E que dica que você traria para o RH que quer mudar essa situação? É bem importante falar sobre isso, porque isso acontece e muito. Ainda que pode ser que em uma empresa não vai acontecer, mas sempre tem alguma empresa que já aconteceu, eles conseguiram tirar, mas é difícil realmente haver mudanças. O que é, no caso do assédio moral? Ele é aquela situação, aquela exposição da pessoa em situações constrangedoras ou humilhantes de forma costumais, né? Isso pode acontecer. Então, acontece isso, muitas das vezes, devido à falta de orientação. A empresa, ela precisa trazer o treinamento para os liderados e até mesmo, que fique bem claro isso, para os colaboradores em si, todos, tá? Então, tem que ter ali um manual do colaborador, aonde ele vai indicar, a empresa vai orientar o trabalhador sobre algumas situações aonde a empresa não compactua com racismo, com a questão de preconceitos, e ela vai definir ali e colocar ali no manual o que ela não compactuou com isso, certo? E aí ela vai deixar claro isso, por que é importante? Para justamente ela se prevenir. Porque a gente não tem domínio, Mirella, sobre as pessoas. Eu tenho domínio sobre o que eu vou fazer. Mas eu não consigo, eu posso falar, Mirella, não faça isso. Mas você pode fazer. Você vai lá e vai fazer.
É por isso que existem as medidas disciplinares, certo? Porque a gente vai reunir dentro de uma empresa não pessoas da mesma família, mas pessoas de idades diferentes, de criações diferentes, de classe social diferente, de conhecimentos diferentes, tudo dentro de um local. Então, cada um vai vir com uma mania, cada um vai vir com uma criação. É por isso que dentro dos banheiros tem não jogue papel dentro do vaso. Para mim é uma coisa óbvia, porque a minha criação foi assim. Mas para o Joãozinho, pode ser que não seja óbvio. Ele cresceu jogando papel dentro do vaso, né? Então, o dever da empresa é deixar isso claro através de documento. É uma comunicação, treinamento e também ali a comunicação manual, dar o treinamento, pegar as assinaturas de que o colaborador está ciente daquilo, tá? Mas, Mirela, não tem como você exigir algo do colaborador. Você vai exigir, é claro, mas você não tem como fiscalizar a vida dele ali num todo, né? Principalmente o RH. E aí, o que acontece nessas situações? Que acontece, eu já vi, não sei se você presenciou não, você viu na internet, de uma colaboradora que colocou, não sei se era de RH, a pessoa fala que é RH, mas eu acho que não. Filmando uma senhora da cor, né, negra, e ela estava de pele negra e ela estava e falavam assim para ela, olha, agora acabou a cota, alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem. Mas aí, o que eu vou fazer o RH nessa situação? Eu vou desligá-la, eu posso dar justa causa, eu posso aplicar uma medida disciplinar mais severa ou não, né, uma suspensão, ou até mesmo porque a empresa não é conivente com isso. Mas já aconteceu, certo? Já aconteceu. Aí essa colaboradora vai fazer o quê? Ela vai botar na justiça a pessoa que filmou ou a empresa? Pode ser que ela coloque a pessoa, mas ela vai botar a empresa na justiça. Então, é isso que a empresa ela tem que fazer. Ela tem que ter um documento onde ela vai apresentar para os colaboradores como manual, informando o que ela eles não compactuam com aquilo, com qualquer tipo de discriminação, né, em referente à cor, a gênero, ali a opção sexual. Então, tem que deixar isso bem claro, mas a empresa não vai conseguir controlar isso, exceto se for liderança. Então, a liderança, ela já tem um papel de maior responsabilidade. Existem líderes que fazem essa parte de assédio moral, de constrangimento contínuo, e às vezes é até a forma dele trabalhar. Ele diz assim, eu sempre trabalhei assim, e é o líder que mais dá retorno para a empresa. E às vezes a empresa não quer desligar, porque ele é o que dá resultado, ele é o que traz os números para a empresa, certo? Então, o RH ele precisa entender o que é isso, qual é o tipo de liderança, o tipo de exposição que a empresa permite, tá? Então, quando a liderança tem que ter treinamento também, né? Mas é isso, a princípio é isso, é criar um documento e dar um treinamento explicando uma comunicação sobre o que é a empresa, quais são os valores dela, quais são um regimento interno também, né, informando sobre os deveres, né, da empresa, do colaborador, e o que pode ou não fazer ali dentro. Perfeito. Assim, você já deu tantas dicas, a gente já viu aqui tantas dicas, mas realmente a questão da cultura da empresa, né? Quando você falou de treinamento dos líderes, de políticas claras, o RH também atuando junto com a área jurídica, tudo isso são dicas para a gente evitar qualquer risco trabalhista. Mas você comentando esse exemplo, eu lembrei de e aí eu sempre falo para os meus mentorados, gente, revisem processos, revisem contratos, documentem tudo. Eu tive uma empresa que um colaborador falou mal do CEO. E ele ouviu nas câmeras e deu justa causa. Olha só, deu justa causa lá. Ok. Só que esse colaborador saiu e aí tinha 2 agravantes. Não é um motivo para justa causa e ele foi além, porque o termo que ele tinha assinado era para as câmeras verem as imagens.
Só que tinha tido, há um ano atrás, uma atualização nas câmeras, aí tinha som. Só que em nenhum momento ele assinou dando consentimento sobre o que ele falava. Né? E aí entra a questão da LGPD, dessas outras leis. E eles tiveram que reverter a justa causa. Então, são detalhes, né? São processos, são políticas, você tem que ter muito cuidado. Tudo isso que nós estamos falando aqui, aquela trazendo esses exemplos para vocês, é para vocês realmente pensarem, eu estou agindo da forma para evitar esses riscos trabalhistas? Reflitam, pensem. Eu acredito que ainda não 100%, mas com essas dicas vocês vão conseguir. Porque é dessa forma que a gente evita, né, Carla? Eu já até implantei numa empresa que eu acho legal a questão de auditoria interna também. Eu já vi o que eu já fazia em São Paulo, de entrar numa empresa assim, sendo colaboradora, para passar um dia, 2 dias, só para escutar os corredores, ali você já pega como auditoria o que está acontecendo ou não. Ali eu conseguia pegar a questão de assédio, daquelas piadinhas que não são pertinentes, e são ferramentas para usar em políticas para criar essa cultura da melhor forma para evitar risco. Mas é sobre isso que a gente tem que pensar. Assim, o assunto está tão bom, Carla, eu queria ficar mais uma meia hora. Mas a gente está chegando ao fim. Mas eu vou marcar outro, gente, porque assim, são como você disse no início da live, são muitos pontos, né, que nós temos que perceber, entender para evitar. São muitas coisas que não tem como em uma hora a gente falar aqui. Mas, em resumo, é isso. A gente precisa prevenir, tá? Como que a gente vai prevenir? Através de, como você falou aí, fazer a revisão dos processos do RH. Como que é o procedimento de recrutamento e seleção? Às vezes, tem risco aqui para a empresa, tá? Quando eu falo, é um risco do RH. Não é, o risco vai para a empresa, porque o RH é a empresa. E aí, às vezes, acontece de, no processo de recrutamento e seleção, eu não dar um feedback para o candidato, e aí eu digo assim para ele, eu vou entrar em contato. Aí o candidato está achando, eu vou ser contratada, ela disse que gostou de mim, que vai me chamar. E aí você não chama. Olha o processo aí, né? Você falou lá, fez um processo e falou, olha, vai iniciar tal dia, e chegou na hora, a diretoria falou, quem mandou contratar? Porque não teve ali um procedimento ali documental, de autorização da gestão. Aí o que acontece? Você promete, e agora como é que você vai arcar, sustentar essa promessa que não vai acontecer? Então, os riscos estão em tudo, no desligamento. Às vezes o desligamento, você vai fazer um desligamento, se você não souber conduzir, você pensa da seguinte forma, eu vou desligar a Mariazinha porque ela me dá muito problema. E aí você vai desligar ela achando que vai terminar um problema, e aí é que se inicia. Porque aí ela tem provas de que ela ficava... existia o banco de horas, mas nunca liberavam ela. Tinha um acúmulo exorbitante de banco de horas. Ou a jornada dela, ela era PJ, ela trabalhava como CLT, mas era como PJ. Existia um contrato de PJ, mas ela cumpria, era subordinada a alguém, cumpria ali com os horários. Então, são várias coisas que às vezes é no processo da Gabriela, né? Da síndrome da Gabriela. Eu entrei aqui e sempre foi feito dessa forma. E aí eu só dou continuidade. É uma coisa que eu sempre falo para os RHs com quem eu trabalho, né? Com quem eu trabalho. Eu digo assim, olha, quando a pessoa ela entra, às vezes o cliente fala assim, Carla, vamos iniciar aqui o processo de reestruturação de RH, de auditoria aqui dos processos de RH, mas eu quero contratar um RH para cá. E às vezes eu coloco o RH lá e o RH, ele é super proativo. Ele fala, vamos fazer e tal. Mas aí ele começa a querer trazer coisas que ele fazia na empresa anterior. Porque ele acreditava que na empresa anterior estava fazendo certo. E às vezes não é. Às vezes a empresa estava fazendo errado e você cria um costume. E aí você quer levar para outra empresa. Falando, não, a gente tem que rever, assim, a gente tem que ver com base legal. Então, nem tudo que a gente aprende dentro do RH significa que tem base legal. Às vezes a gente entra no RH e a gente só faz dar continuidade com o processo que foi ensinado, mas a gente não buscou saber. Então, em resumo, tem que ter essa prevenção através de fazer essa análise, essa revisão das atividades. Depois tem a questão da comunicação,
tá? Fiz uma apuração aqui, agora eu vou levar essa questão. Fiz aqui os indicadores bonitinhos de turnover, os motivos do desligamento. Nós tivemos aqui nesse mês 50 desligamentos, onde tanto foi pedido de demissão, aí você vai colocando. Agora você vai trazer um plano de ação através da comunicação, né? Vamos fazer assim e tal. E aí a terceira parte é a responsabilidade. Todo mundo tem a sua responsabilidade. O RH dele, a diretoria dela, os líderes deles, a gestão e os colaboradores deles. Então, todo mundo precisa estar ciente da sua responsabilidade para que cumpram ali com o que está sendo implantado ou reestruturado dentro da empresa para evitar riscos trabalhistas e autuações. Olha, uma aula! Ela deu uma aula, gente, sensacional. Carla, nós vamos marcar outro bate-papo, mas antes de eu encerrar, eu gostaria que você deixasse uma frase, deixasse assim, uma mensagem, o que você quisesse para quem está nos vendo, para quem vai nos ver. Fica à vontade. Tá bom. Bem, eu costumo falar que o conhecimento, ele te ajuda nas maiores decisões. Então, a busca, gente, pelo conhecimento, ela é muito importante. Ele é o único bem que não vão roubar de você. Você vai levar com você para onde você for. Você pode ser desligado, você pode mudar de empresa, você pode se separar, o conhecimento vai com você. Então, o conhecimento, ele te livra ali, ele te ajuda nas maiores decisões aí. É isso, gente. Busquem conhecimento nas lives para quem está aqui, nas redes sociais. Sigam a Carla, adquiram os conteúdos, perguntem, sejam curiosos mesmo sobre isso. Eu adoro esses bate-papos, gente. Eu também aprendo muito. Primeiro, eu quero agradecer você, Carla, por ter topado, por esse carinho, por ter dado uma aula aqui para nós, que foi uma aula, todas essas dicas. Gente, voltem na live, anotem, que são dicas valiosas que você trouxe. Gratidão, só gratidão. E agradecer a quem esteve aqui conosco. Muito obrigada. Eu adoro ter vocês todos os dias aqui comigo. Mas obrigada, viu, Carla? Foi maravilhosa a live. Obrigadão. Obrigada, Mirela. Um beijo, pode contar comigo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Carla. Até a próxima. Até.